Saudações, maior torcida do Vale dos Sinos, o Memórias da Nossa Aldeia chega até sua edição de número 6, nesses caminhos que a internet propicia. E esta semana, mantendo a tradição, a gente sempre fala sobre o confronto que espera o Aimoré nos próximos dias e também os recortes históricos atinentes aos dias que precedem ao programa e os dias que ocorrem depois. Nesse início do programa, vamos relembrar, ou melhor, vamos lembrar um fato importante sobre o confronto do próximo domingo entre Gramadense e Aimoré. O Índio vai até a região das Hortênsias, especificamente a cidade de Gramado, muito conhecida por seus atrativos gastronômicos, turísticos, mas o Aimoré não vai para fazer compras ou comer fundi ou qualquer coisa do gênero. Vai para um acontecimento histórico dentro dos seus 89 anos de existência, ou seja, enfrentar o Gramadense pela primeira vez de maneira profissional na existência de ambos os clubes. Haja visto que o mandante do jogo, o Clube Esportivo Gramadense, inicia sua caminhada no futebol profissional de maneira bem recente. Portanto, este será o primeiro confronto entre Gramadense e Aimoré. Assim que o tio do apito trilar o seu instrumento de trabalho pela primeira vez às 15 horas do próximo domingo, acontecerá então esse fato marcante na trajetória dos dois clubes. Então a gente vai avançar e falar das demais efemérides que a gente sempre traz aqui. Para começo de conversa e para a gente começar bem, vamos falar sobre o maior esquadrão que o Aimoré já formou. Ele mesmo, o time de 1959, o famigerado Ninho de Cobras. O Aimoré, naquele ano, ali no mês de junho, se preparava para o campeonato metropolitano daquela temporada, onde o Índio teve aquela campanha maravilhosa, onde só perdeu por 3 ocasiões. E em junho de 1959, mais precisamente nessa matéria do dia 6 do 6 daquele ano, trazido pelo antigo jornal SL, essa matéria maravilhosa retrata a excursão do Aimoré até a Noiva do Mar, ou seja, até o município de Rio Grande, onde o Índio enfrentou as 3 equipes profissionais daquele município. Quais sejam? O primeiro adversário foi o Guri Teimoso, o rio-grandense, time que recentemente retornou ao aspecto profissional do nosso futebol. O Aimoré também enfrentou, obviamente, o Leão da Linha do Parque, São Paulo, e o Vovô Rio Grande, clube de futebol mais antigo do Brasil. E ficou invicto contra esses 3 times, encantando a comunidade daquele município. E ainda, o Aimoré aplicou uma goleada fabulosa, fantástica, impensável nos dias atuais, 4-0 para cima do Grêmio, esse time comandado por Soligo, Toruca, Mengalvio e Companhia Limitada, que tanta história fez do nosso futebol. E esses resultados dessa pré-temporada do Ninho de Cobras deixaram a torcida capilé bem animada. Mais ou menos como a gente está animado esse ano com o início fabuloso do Índio na divisão de acesso de 2025. Avançando um pouquinho no tempo, vamos até 7 de junho de 1982. E por que essa data em específico? Porque naquela ocasião, numa noite gélida, na velha montanha, estádio antigo do Esportivo, o Aimoré visitou o Tivo e empatou por 1-1. Naquele jogo, naquela temporada, essa partida valia pela Copa RS daquele ano. E por que vale a pena a gente salientar esse embate? Porque o Esportivo seria campeão desse certame e essa base do Aimoré de 1982 formou ali o estofo para o time de 83, que obteve o acesso para a primeira divisão ao final da temporada 8-3. Nessa noite de 7 de junho de 82, o técnico Homero Asbold mandou a campo a seguinte equipe: Valmir, Cacaio, Josué, Milton e Luiz, Ico, Luiz Cláudio, homem do gol, e Roberto, Mauro Garibaldi, depois Antônio, Mauro Verardi e Gerson, depois Chico. Outro jogo que vale a pena a gente lembrar, por mais recente que seja, é a estreia do Aimoré em uma divisão nacional, que foi em 6 de junho de 2021. Eu estava na transmissão desse jogo. O Aimoré venceu o Marcílio Dias por 4-1, ingressando com o pé direito em suas disputas em campeonatos brasileiros. Naquela ocasião, o Gilson Maciel mandou a campo o seguinte time: Pablo, Bruno Ferreira, Renato Darlan e Lucas Sampaio, Denone, Marabá, depois Bruneto, Adriano Klein, depois Nonô, Padu, depois Marcelo Marques e Douglas Esquilo, depois Paulinho, Neto Baiano e Xande. Os gols aimoresistas, aliás, o primeiro gol aimoresista marcado em uma divisão nacional foi feito pelo Padu, aos 9 do primeiro tempo. Os outros gols foram marcados por Neto Baiano, Bruno Ferreira e Xande. Tá aí
Vamos lembrar dessa estreia maravilhosa do Aimoré em divisões nacionais. Conforme eu falei alguns programas atrás, vamos abrir o baú do que tem lá no arquivo da Federação Gaúcha de Futebol concernente ao Aimoré. A gente vai soltando em pílulas esse material que é tão interessante e tão marcante dentro da caminhada do Aimoré. Eu já falei anteriormente, né? Cada clube tem uma pastinha lá com uma série de materiais, fichas e outros badulaques, e a gente vai mostrar alguns deles para vocês. Na tela agora tá rolando aí uma série de uniformes que o Aimoré usou ali no final dos anos 50, começo dos anos 60. Vale a pena a gente destacar como tudo era feito à mão, desenhado à mão, os escudos, pintado, não sei se com lápis de cor, se com giz, enfim, mas tudo isso feito de maneira absolutamente manual e artesanal e muito bonito, né? Muito legal ver como eram feitos, como eram demonstrados, digo melhor, os uniformes do Índio e também, claro, dos outros clubes. Um ponto que chama a atenção no cabeçalho dessa imagem são as credenciais do Aimoré como pentacampeão do antigo Campeonato Municipal de São Leopoldo, também como detentor de uma praça de esportes própria com pavilhão e ainda dotado de uma sede própria na Rua Independência. Ali até o número da sede que o Aimoré tinha na principal rua de São Leopoldo. Demais, né? Inclusive eu vou sugerir aqui para a Criari que essa camiseta listrada, que aparece agora novamente na tela, vamos fazer uma reedição dela. Muito legal, muito diferente, né? Foge do padrão habitual do Aimoré. E o Aimoré, ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, tinha esse uniforme no seu hall de vestes. Por fim, vamos saudar dois aniversariantes da semana que passaram por aqui recentemente. Um deles é o leopoldense, meu conterrâneo, Anderson Feijão, lateral direito atacante, que atuou no Aimoré em 2009 e também em 2017. Ele teve aí uma segunda passagem pelo Índio. Outro ex-atleta marcante aimoresista é o seu Lu Anderson, zagueiro e volante, que chegou por aqui em 2013, faz o gol do acesso naquele ano, naquele jogo contra o Rio Grandense e ainda atuou também na Série A de 2014. O Feijão completou 34 e o Lu Anderson completou 36 anos. Ainda, por último, vamos exaltar a memória do ex-atacante Oli, que no dia 2 de junho teria completado 86 anos. Eu digo teria completado porque ele faleceu em 2011. Mas o Oli tem algo muito impactante em sua trajetória. Ele é o único atleta do Aimoré a ter sido artilheiro de uma primeira divisão de Campeonato Gaúcho. Isso aconteceu em 1964 e naquela temporada ele marcou 14 gols no certame máximo do futebol gaúcho. Grande Oli, cuja memória tem que ser saudada para sempre. Tá certo, gurizada? Por aqui eu me despeço em mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia. Deixe abaixo aí teu comentário, tua crítica, tua sugestão, tua ideia, que a gente está sempre querendo melhorar esse nosso programa que saúda a história do maior clube do nosso mundo, tá certo? E hoje eu tô vestido apropriado, né? Falando em caráter histórico, tá bom? Grande abraço e até a próxima!